Vamos lá, mais um momento de esclarecimento, edificação e conhecimento da verdade de Deus para a nossa vida ser bem-aventurada, amém? Quando você pega um jornal para ler o conteúdo de informação que está naquele jornal, você vai ser informado sobre os acontecimentos da sua cidade, do seu estado, que é as informações que estão no jornal. Quando você pega uma receita que o médico passa, você vai ler aquela receita onde vai estar contida naquela receita as informações que o médico passou, instruindo você a tomar o remédio, comprar o remédio que vai ser útil para o efeito da sua saúde e curar a enfermidade. A receita médica, você tem que seguir ela como o médico determinou, para que você compre o remédio determinado pelo médico para poder curar você da enfermidade, do problema de saúde, correto? Quando você pega uma carta que alguém escreveu para você, nessa carta vai estar a informação dentro desse conteúdo daquilo que aquela pessoa quer passar para você de conhecimento, daquilo que aquela pessoa quer expor para você na carta. Agora, quando você pega um livro de história, você começa a ler o livro de história, você vai conhecer a história secular, a história das nações, dos povos, a história, não é, de cada situação, seja histórias, né, do seu país, a história de outro país, você vai conhecer isso. E por aí vai. Mas quando você pega a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, por que a palavra de Deus? Porque aqui é a revelação de Deus, esse ser supremo, glorioso, que ninguém nunca chegará ao conhecimento pleno dele. Esse ser que é o Criador de tudo e de todos. Esse ser que criou tudo e todos. E nós só temos esse conhecimento porque ele se revela para nós, por meio da sua palavra. Quando você pega a Bíblia para ler, o que vai estar contido aqui neste livro são informações que não é criada da imaginação do homem, não é da literatura humana, não é nenhuma obra literária de religião nenhuma. A Bíblia Sagrada não é um produto de religião nenhuma, não é um produto criado da imaginação do homem. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus, o Ser Supremo, o Criador, por onde Ele nos revela tudo o que Ele quer que nós conheçamos dentro da sua palavra, que contém nesse livro, chamado Bíblia, muitos livros, aonde está revelado aqui. E se você procurar, não tem autor, porque o autor da Bíblia é o próprio Deus. Os homens que escreveram, mas inspirado por Deus, não pela sua inspiração, não pela sua filosofia, pelo que entendiam. Tudo que está aqui foi inspirado por Deus. A palavra mesmo já revela isso. Vários homens de vários séculos, de várias gerações, Deus usou de lá para cá, para que tudo fosse concluído, consumado, e a obra reveladora de Deus, a Bíblia, esse livro que contém a revelação divina, fosse chegada a nós para o nosso conhecimento. Porque o homem precisa conhecer a sua origem. O homem precisa conhecer a sua situação, de onde ele veio, para onde ele vai. O homem precisa ter conhecimento da realidade espiritual. O homem precisa ter conhecimento desse Deus glorioso, que é o Criador, a quem o homem, que é a criatura, tem que obedecer. O homem tem que ter conhecimento da sua responsabilidade, da sua situação.
O homem tem que ter o conhecimento de céu, do inferno, de anjos, de demônios. O homem tem que ter o conhecimento da eternidade. O homem tem que ter o conhecimento que a vida humana tem um fim, mas o ser humano continua existindo. Que quando aqui acabar a nossa existência aqui, a nossa vida, o nosso viver aqui, nós iremos para a eternidade. Não ficaremos inertes. Não vamos evaporar. Não vamos deixar de existir. O homem tem que ter conhecimento disso. E tudo isso só podemos conhecer na palavra, pela palavra. O homem tem que ter o conhecimento de salvação, porque ele tem que conhecer a situação que ele está, de condenação. Vou repetir novamente, porque é muito bom a repetição para gravar na mente das pessoas que ouvem. O homem tem que ter a consciência da salvação e tem que ter o conhecimento da condenação, que é aonde o homem está. O homem está em condenação, ele precisa de salvação. E esse conhecimento você só vai ter pela palavra. É Deus que nos revela tudo o que precisamos conhecer na realidade espiritual, na nossa situação com Deus. Tudo é revelado pelo próprio Deus. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que está aqui. Não é o que sai da boca de nenhum líder religioso. Não é a filosofia, o conceito, a doutrina formulada por nenhum conceito religioso. Nós precisamos aprender de Deus, ouvir de Deus, aquilo que Ele revela para o nosso conhecimento, que está aqui, nesse livro chamado Bíblia, onde tem a revelação de Deus. É aqui. E nesse momento eu quero convidar você para analisar algumas revelações importantes que Deus quer que a gente conheça para a nossa vida. Eu quero convidar você. Eu quero chamar sua atenção para a palavra, para você enxergar e ver aquilo que a palavra nos revela para a nossa importância. Então é preciso trabalhar a informação da palavra para as pessoas. Senhor? Tá não, seu Xande. Eu dei a dona Cami ontem. Tá aqui não, deixou aqui não. Então deixa eu ver que ela saiu. Eu vou ver se ela traga a chave pra tu. Tá? Pronto, tá certo. Então, amados irmãos, amigos, todos, não importa se é crente de igrejas evangélicas, o importante é que todos precisam conhecer a verdade. Não importa qual é a tua religião, se é crente de igrejas evangélicas, se é crente de igrejas católicas, se é crente de Mórmon, Testemunho de Jeová, Espiritismo, Budismo, não importa qual é a tua crença que tu vive na tua religião. Todos precisam conhecer, ouvir e crer na palavra, para que saiam da maldição. Todos. Porque Deus, Ele quer salvar a todos. Porque todos estão perdidos. Não importa se é branco, se é preto, gordo, magro, rico, pobre, religioso, incrédulo. Não importa se é bom ou ruim. Não. Não. Tem prédio aí nesse lado aí também. Então nós estamos aqui para informar essa verdade, para chamar sua atenção para aquilo que é muito mais importante na sua vida do que qualquer coisa. A maior importância da vida do homem,
A maior necessidade dessa humanidade não é de casa, de carro, de saúde física, de bem-estar, de riqueza, de prosperidade nesta vida. A maior necessidade do ser humano é de salvação, porque ele já está em condenação. E isso é o que a palavra nos revela. A palavra nos revela essa verdade. E nós precisamos ter esse conhecimento. Encontrou, seu chefe? Ela saiu, sei que ela não levou, mas vai ligar para mim no meio Se da rua. o senhor não tivesse lembrado, ela ia ficar na Vai rua. ficar no meio da rua, né? É. Bem feito? Vamos lá, é trabalho aqui. Mas a gente ministra, a gente leva para vocês. A importância de se pregar a palavra é tão grande, irmãos, para as pessoas. Hoje as pessoas estão sendo moldadas, instruídas, construídas nos pensamentos, nos princípios e conceitos de valores, pelas religiões, pelos conceitos, princípios e valores de religião. Nós precisamos ser instruídos, informados, orientados com aquilo que Deus nos revela, que está na sua palavra. A importância da palavra de Deus é tão grande, irmãos, para a humanidade, que é isso que vai mudar a situação que a humanidade está. É pelo conhecimento da palavra que o homem pode ser livre do terrível destino e situação que ele está. Olha o que Paulo diz em relação à palavra. Olha o conselho de Paulo a Timóteo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, aliás, na segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente vai ver Paulo dizer assim a Timóteo. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14 ao 17. Escute o que diz Paulo a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente instruído, sabendo de quem tens aprendido, porque a mãe de Timóteo, ela era judeia, e ensinava ao seu filho Timóteo dentro daquilo que as Escrituras revelavam. E Paulo vai dizer, Timóteo, desde a tua meninice, tu conheces as sagradas letras, que podem te dar o conhecimento da salvação, que é pela fé que há em Jesus Cristo. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa, para ensinar, para redarguir, corrigir, instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É a palavra. É a palavra de Deus que nós precisamos para ter o caminho reto na direção de Deus. Para ser livre dessa direção que nós estamos por causa do pecado. É pela palavra que nós precisamos ter o conhecimento por onde vamos alcançar a salvação, para sair desse terrível destino que a humanidade já está. A humanidade não vai, ela já está. E a gente vê aqui o que Paulo vai advertir a Timóteo ainda no capítulo 4, em relação à palavra. No capítulo 4, Paulo vai dizer: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, corrigindo, instruindo, exortando, com paciência, levando a doutrina, o ensinamento, a instrução para o povo. 2 Timóteo 4, do 1 ao 3. Então, olha a importância da palavra. Observe como é importante a palavra de Deus. Bom dia, senhor. Então, essa é a finalidade de se pregar a palavra. Por isso que Deus deixou a palavra dele para a humanidade.
não se perder dele. E a humanidade perdida voltar a direção a ele. Tem a palavra. O homem se perdeu de Deus porque não deu ouvido à palavra. O homem só volta para Deus se der ouvido à palavra, para se conduzir na direção da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É pela palavra de Deus que eu encontro o caminho de volta para Ele. É andando na direção dessa palavra que eu posso estar andando com Deus para a vida com Ele. Então olha a importância da palavra, irmãos. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é um produto literário de nenhum homem, nenhum escritor, nenhum autor, de nenhum livro. A Bíblia Sagrada, o autor é Deus, o escritor é os homens, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. Não foi criado nada aqui pela interpretação humana. Nada aqui foi da inspiração do homem. Foi o Espírito de Deus que levou os homens a registrar tudo, a revelar tudo, a escrever tudo o que nós precisamos conhecer da parte de Deus. A gente só conhece o princípio, a criação, como esse mundo surgiu, porque está escrito aqui. O próprio Deus revela para nós como Ele criou tudo isso, quem é o Criador, como existiu. Aí vem o diabo e levanta homens para deturpar essa verdade, para levar o povo a acreditar que tudo isso existiu do nada, apenas por uma explosão, por globos de energias cósmicas, que foi inflamando e explodiu, e tudo criou, só a teoria do Big Bang. Olha como o diabo faz para tirar o homem daquilo que Deus quer que o homem conheça. Deus mostra ao homem que o homem é uma criatura, que ele precisa e necessita do Deus Criador, que tem que se submeter. Aí o diabo faz o homem achar que é Deus. O diabo faz o homem achar que é independente. O diabo faz o homem achar que não vai prestar conta, nem vai dar satisfação a ninguém. É aí que o homem se perde. Porque a palavra de Deus vai dizer que todos nós estaremos diante do Senhor para prestar conta. Cada um de si dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. É a palavra que revela isso. Deus vai julgar. Olha o que diz aqui em Romanos sobre isso. Romanos não. Hebreus, capítulo 13, capítulo 12, versículo. Leia aí, meu irmão. Leia a sua Bíblia. Abra a Bíblia, vá conferir. Hebreus, capítulo 12, no versículo... Não, aliás, capítulo 4. Vamos lá para Hebreus. Capítulo... Me perdi agora do versículo, rapaz. O versículo que está mostrando aquilo que nós precisamos conhecer. Calma aí, irmãos, a gente está no estudo aqui. A gente está num trabalho aqui importante de instrução. Vamos chegar lá. A palavra de Deus está aqui, deixa eu ver, vou achar porque me saiu da mente agora aonde está o que eu quero mostrar para vocês. Hebreus capítulo 4, achei, felizmente achei. É a memória que já está, é a idade. Olha o que está revelado para nós aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 12 e o 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Sabe o que é isso? É a parte intransponível do homem, que ninguém alcança. Não adianta a psicologia, a psiquiatria, não adianta a psicanalista, nunca vai chegar nessa parte interior do homem. Só a palavra que alcança. E vai até a divisão da alma e do espírito. Essa é a parte impenetrável, inalcançável do homem, que só a palavra de Deus alcança. Vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra quando vai lá dentro.
trabalha o nosso consciente. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes, perante os olhos daquele com quem temos de tratar. O ser humano, ele corra para onde correr, vá para onde for, ele vai estar diante de Deus. E ai dele se não tiver absorvido do juízo. Ele vai estar diante de Deus para receber a ira de Deus, a sentença do pecado, que é a condenação eterna. Eu estou falando isso porque a palavra me autoriza. Olha o que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Vamos lá para Eclesiastes. Vamos ver o que está escrito aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Vamos lá para Eclesiastes. É Bíblia, irmão. Nós temos que estar conhecendo o que esta palavra nos revela. O que está aqui revelado para nós. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, que seja bom ou que seja ruim. Deus vai trazer a juízo toda a ação do homem vivida na terra. Não importa o que ele faça ou deixe de fazer, ele já é alvo, réu, alvo da ira de Deus. Não tem como ele escapar dessa ira, se não buscar o Salvador para livrá-lo. Só quem pode livrar o homem dessa ira é Jesus Cristo. João 3,36 vai dizer: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre este indivíduo permanece para sempre. A ira de Deus é um fato, é uma realidade, que a humanidade precisa ser advertida sobre essa ira. Essa pregação de Deus que o mundo vive dentro da religião é uma artimanha de Satanás, que faz o ser humano pensar que é um coitadinho, que faz o ser humano pensar que Deus está olhando para ele e dizer: pobrezinho, tu está livre do meu juízo, coitadinho, homenzinho bom dentro da religião, tu está livre do meu juízo porque tu é religioso, porque tu está nessa ou naquela igreja, porque tu pratica essa ou aquela outra obra de caridade. Está pensando que Deus está olhando para a humanidade assim? Ai de você se não estiver em Cristo. Ai de você se não der ouvido a Deus para seguir para o alvo, para a direção, para o lugar que Ele manda você ir, para você ser livre da ira dEle. Ai de você se não der ouvido chamado de Jesus, que disse: vinde a mim. Ai de você se não crer no que Jesus disse: quem crê nele não será condenado, mas quem não crê permanece condenado. Ai de você se não der ouvido a Jesus quando disse: vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ai de você se não crer e não guardar e não seguir a direção que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ai de você se não crer no que Jesus ensinou e mostrou aonde você tem que ir para encontrar Deus. Jesus vai dizer: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ai de você se não crer na palavra de Deus. Você pode até viver na incredulidade, mas a incredulidade não vai livrar você do juízo eterno. Mesmo que você não creia em inferno, mesmo que você não creia em juízo de Deus, em condenação, em eternidade de sofrimento, você tem o direito de não crer, mas a verdade que vai prevalecer não é o que você crê ou deixa de crer, não é o que você acha ou deixa de achar. O que vai prevalecer é o que está revelado na palavra. É o que Deus nos revela. É o que Deus fala. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. O que vai passar é essas mentiras que são pregadas dentro da religião. Mas a verdade de Deus que foi pregada por Jesus, que está revelada na palavra, não vai passar. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, contém tudo o que nós precisamos para sair da miséria e da condenação. A revelação de Deus está aqui.
não está ali naquela igreja por meio daquele profeta, trazendo revelação, visão, trazendo decreto, profecia de Deus. Não busca isso na tua vida. Vai buscar o conhecimento da palavra. Vai buscar examinar o que está escrito aqui. Vai buscar colocar a tua vida como devoção, consagrando e sendo devota ao que a palavra de Deus nos revela. Vai buscar a direção de Deus aqui, ó, na palavra, em Cristo. Não é ali, aqui, acolá. Dentro desses ambientes que o diabo está predominando, chamado igreja, religião, centros religiosos, onde o povo se aglomeram para viver a mentira pregada como verdade de Deus, pelos homens que Satanás levanta como ministro de Deus, mas são ministros de Satanás, pervertendo a palavra, levando para o povo doutrina de demônios, evangelho anátema, tirando o povo da verdade que o evangelho revela, a maior revelação de Deus, onde está contida a informação para o homem ter o conhecimento da vida eterna, está no evangelho. Mas o diabo trabalha para cegar e tirar do povo o entendimento. Então você precisa conhecer o que está aqui revelado. Eu quero deixar para você uma tarefa. Vá buscar conhecer e entender. Medite, examine e veja aquilo que está revelado lá em João 3, 16 ao 18. Analise o que está revelado ali para a gente. Analise o que está revelado em Romanos 5, 8, 11. Analise o que está revelado em Lucas 16, versículo 19 ao 31. Analise o que está revelado em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Analise o que a palavra de Deus nos revela. Examine as Escrituras para que você tenha a luz de Deus iluminando o seu entendimento. Você precisa desse conhecimento. Então que Deus te abençoe. Tchau. E que você seja instruído, guiado, orientado pela luz de Deus. Não é por mim, é pela luz de Deus que eu levo para você. Não vá buscar ser guiado por nenhum líder religioso. Você tem que ser guiado pela luz de Deus, que é Cristo, a palavra dele. E aquele que estiver pregando para você, ensinando a você princípios de Deus, para você encontrar a vida com ele, se não for aquilo que Jesus pregou, o evangelho, não receba. Esse não é de Deus. Esse é um mensageiro de Satanás, deturpando a verdade do evangelho e levando você à instrução de doutrina de demônios, para fazer você perder-se do caminho da fé que leva o homem a Deus. Apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios, é o que muita gente está fazendo. Seja guiado por Cristo. Ele é a luz de Deus que foi enviada ao mundo, para que aqueles que seguem a Cristo não permaneçam nas trevas, mas siga no caminho verdadeiro que leva ao encontro a Deus. A vida com Deus é Jesus. A maior revelação de Deus para o mundo foi Jesus Cristo, manifestado neste mundo, trazendo salvação a todos os homens, como está revelado lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Que Deus abençoe vocês e que vocês analisem, meditem um pouco nesse assunto, nessa instrução, nesse esclarecimento, nessa informação que foi levada para vocês agora. Teve algumas interrupções, mas continue assistindo o vídeo e analise tudo, todo o conteúdo que foi ministrado, aplicado para você aqui. Amém? E que Deus assim continue abençoando. Não procure estar dentro de igreja. Procure onde tem a palavra de Deus sendo ensinada, sem falsificação para você. Pode ser na rua, na praça, na garagem, na casa de alguém que esteja pregando a palavra. Mas não se prenda dentro desses ambientes religiosos. Sobre o legalismo, a autoridade e o domínio dos líderes religiosos. Você não foi chamado para isso nem para estar aí. Você foi chamado para ouvir a palavra e seguir a palavra. Então procure onde a palavra está sendo pregada e ministrada. Seja aqui na internet, seja aonde for. Se dedique, priorize a buscar ouvir a palavra de Deus. Não a buscar viver a vida formal dentro da religião, dos ambientes religiosos. Viver a solenidade,
religiosa, viver a social, viver os momentos de encontro. Não se dedique a isso. Não se dedique a devotar e colocar a tua vida centralizada dentro de um ambiente religioso, para viver escravo nos sacrifícios, nas obrigações religiosas, como se fosse para Deus. Conheça a verdade, em nome de Jesus, seja liberto. Essa verdade é Jesus, é o que ele ensinou. Coloque sua vida firmada com Deus, na palavra de Cristo, no que Jesus ensinou. Aí você é prudente e tua vida vai estar firmada na rocha. Tua vida vai estar firmada na rocha. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.